Primeiramente, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Ricardo Andrade, sou engenheiro civil, empresário e hoje eu estou como presidente da Associação de Construtores do Triângulo Mineiro, a Ascotrim. Então, hoje o nosso conteúdo da nossa live é a respeito do RT. Hoje está acontecendo muito, pessoal, de muitas pessoas tomar multa do CREA. Eu vejo muitos construtores reclamando, chateado, e muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que existe diferença entre o RT de obra e o RT da empresa. Então hoje eu vou estar contando aqui para vocês, né, o passo a passo, quais são as atribuições de cada um deles, qual a forma que a empresa faz para estar fazendo o registro no CREA, valor de anuidade e tudo mais. O que significa a palavra RT? RT é responsável técnico, tá certo? Responsável técnico. Muita gente às vezes até não sabe, fica falando RT, confunde o RT com a ART, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O RT, ele é o profissional, certo? Ele é o profissional responsável. A ART é uma anotação de responsabilidade técnica. Nada mais é que um contrato entre o profissional e o cliente, tá certo? Isso é ART. Mas como o nosso assunto hoje é RT, vou dar prosseguimento aqui. Hoje, pessoal, quais são os principais RT de uma construtora? São os responsável técnico por projetos e laudos, responsável técnico de execução de obras e serviço e responsável técnico de empresa. Então, existe essa, diferença entre um profissional e outro. Então tomem cuidado, e geralmente há muito tempo, principalmente os construtores, aqui, pessoal, eu estou falando para um público que às vezes desconhece realmente essa parte essa parte técnica. Então hoje é uma live técnica. Vou tentar falar de uma forma que esse público consiga me entender. Antigamente não tinha isso, só o responsável técnico resolvia, né? Principalmente os construtores que antes, me parece que foi em 2018 ou 2017, construía no nome de pessoa física, eles nem tinham a empresa, nem era obrigado a construir pela empresa. Então eles tinham um engenheiro responsável técnico, que era o responsável técnico pela obra dele, e daí eles já começavam a executar as obras dele, e o mesmo responsável técnico, que era o responsável pelos projetos, virava o responsável pela obra e daí seguia, tá certo? Então hoje mudou. Por que mudou? Porque hoje esses construtores, eles foram obrigados pela Caixa, certo? A estar abrindo uma empresa, né? E aí no momento que ele abriu a empresa, eles não sabiam, mas aí entra a figura do responsável técnico da empresa. Então, além de você ter o responsável técnico pela obra, você também tem que ter o responsável técnico pela empresa, entendeu? Um não exclui o outro, tá certo? Então, responsável técnico pelos projetos, responsável técnico pela execução da obra e responsável técnico pela empresa, certo? Quais são os profissionais que poderão ser o responsável técnico na construção civil? São os engenheiros civis, arquitetos e técnico em edificações. Lembrando que o técnico em edificações tem algumas ressalvas nas suas atribuições, como por exemplo,
pode executar obra de até 80 metros quadrados, né? Cuja obra não tenha objetos estruturais, essas coisas, certo? Então, esses são os profissionais. E quais são as atribuições do RT de projeto? Então, como eu falei para vocês, existem essas distinções. O RT de projeto, a função nada mais é do que elaborar o projeto, certo? Ser responsável direto por esse projeto que ele elaborou, então ele é o responsável pelas informações que eles colocam aí, certo? Orientar e tirar dúvida da equipe visando a melhor interpretação dos projetos. Então, se a equipe tiver com dúvida, pode estar ligando para o arquiteto, essas coisas que ele tira essas dúvidas. Agora vamos pular para o RT de execução. O RT de execução, ele é o profissional, o próprio nome já fala, né? Ele é responsável pela execução de todos os projetos, certo? E além de garantir que a obra seja executada dentro das normas técnicas, né? E ele é o responsável direto pela obra. O que significa? Tem muitas empresas que existe vários responsáveis técnicos. Numa obra você pode ter vários responsáveis técnicos. Não há limite de responsável técnico dentro de uma obra. É importante ressaltar. Tem empresas que tem um responsável técnico que fez o projeto hidráulico, tem um que fez o projeto estrutural, tem outro que fez o projeto arquitetônico, e aí vem um terceiro que é o responsável técnico pela obra, certo? Então, existe hoje um parâmetro que esse RT de execução, ele é o responsável final por toda a obra. Então, tanto é que se esse responsável técnico resolver mudar algum item do projeto, desde que ele assuma, tira uma RT daquele item que ele mudou, ele pode mudar. Ele tem essa atribuição e ele pode mudar. E agora vamos falar um pouco, que eu acho que é aqui que mora o nosso problema. Por quê? Como eu expliquei para vocês, então as pessoas não sabia, muitas pessoas não sabem da figura do RT da empresa. É o responsável técnico pela empresa. Eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas de pessoas que vêm me perguntar justamente isso. Fala, Ricardo, quem é esse tal de RT da empresa? Então, quando a pessoa sofre alguma sanção, é atuada, ela vem perguntar, fala, olha, eu já tenho o meu engenheiro da obra, né? Então as pessoas não sabem que tem que ter esse RT da empresa, certo? Então eu vou passar para vocês quais são. Eu peguei aqui de uma ênfase maior nesse RT, justamente para a gente pegar e elucidar melhor essa questão. Então, quais que são as atribuições, no caso, do RT responsável pela empresa? Ele é o responsável por credenciar a empresa a executar obras e serviço, ou seja, nenhuma empresa do ramo de construção civil pode executar de qualquer forma de trabalho sem conter em seu quadro atuante um responsável técnico. E como eu falei para vocês, quem pode ser esse responsável técnico? Pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro civil ou pode ser um técnico em edificação. Muita gente ainda fica na dúvida. O técnico em edificação pode ou não pode ser responsável técnico pela empresa? Então, pessoal, esse aí eu não tenho nenhuma dúvida, porque tem muita gente que me conhece, sabe, eu também sou técnico em edificação, e antes de eu ser engenheiro, eu era responsável técnico pela minha empresa. Pode sim. Então, pessoal, a lei, se vocês quiserem dar uma pesquisada na lei, a lei que trata desse assunto é a Lei 5.194/66, certo?
Dá uma entradinha lá no site do Cofea, que vocês vão ter lá essas atribuições e tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês, tá bom? Para melhor, para vocês entenderem também, falar, Ricardo, então tá, eu contratei aqui um engenheiro que vai ser responsável aí pela minha empresa. O que essa pessoa vai fazer dentro da empresa? Então, assim, isso fica a cargo do empresário e o engenheiro. Vocês podem combinar. Olha, vocês poderiam, vou fazer tal e tal coisa. Ele pode ser responsável tecnicamente pelas atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, né? Que seja no âmbito de suas atribuições profissionais. Então ele pode fazer isso. Ele pode zelar também pelo cumprimento das disposições legais regulamentares em vigor, especialmente de natureza técnica. Também é uma das coisas que ele pode estar fazendo. Então, por exemplo, você faz aí uma casa, e aí você contrata, muita gente às vezes contrata aí o famoso canetinha de ouro, né? E esse engenheiro, e essa prática, pessoal, a gente tem que abominar. Isso é errado. Eu, por exemplo, eu não faço isso, e tá aí os nossos amigos, nossos colegas engenheiros aí, pessoal, para com isso. Isso é muito, né, irresponsabilidade. Lembra, o engenheiro, o médico quando erra mata uma pessoa. O engenheiro quando erra mata muita gente, destrói família. A gente é responsável por construir lares das pessoas, certo? Então, mas baseando, voltando aqui o raciocínio anterior, se vocês construir, vamos supor que contratou aí um profissional, e esse profissional que é responsável técnico pela obra, ele é uma pessoa desatenta, certo? Então é responsabilidade do engenheiro responsável técnico pela empresa ir lá e dar uma olhada, ver como que está a obra, ver se essa obra está realmente sendo feita de acordo com o que manda as normas técnicas, as normas de segurança. Então tudo isso, esse engenheiro da empresa, ele é responsável. Então, ele é responsável direto pela qualidade da empresa. Tá certo, pessoal? Tá tendo uma fiscalização muito forte do CREA em cima das empresas, justamente porque o CREA sabe que essas empresas eram acostumadas a trabalhar, né, naquele modelo que eu falei anteriormente, pessoa física, não tinha empresa, e aí virou empresa agora, os construtores, e muitos deles desconhecem, né, quais são as penalidades que tem pela falta de um responsável técnico pela empresa, certo? Então hoje houve aí uma mudança na legislação, certo? E hoje acabou que ficou mais rígido a situação do CREA. Por quê? O CREA hoje, ele chega na sua obra, se você tiver com alguma coisa errada, hoje eles não mais te notificam, eles já te atuam, eles já te dão a multa, certo? Então, assim, no ato da fiscalização, o CREA já te dá a multa. Por que isso? Porque antes, muitas pessoas, muitas empresas sabiam que estavam errado e esperava o fiscal ir na obra deles, certo? Chegavam lá para dar a notificação para depois eles ir atrás de um responsável técnico. Então, se o fiscal não fosse lá na obra, eles iam levando, porque quando o fiscal chegasse, o fiscal ia notificar. Então, tendo em vista isso, o CREA foi mudado, né? Essas formas de atuação do fiscal. Então, o fiscal hoje não pense, pessoal, que se ele chegar na sua obra, eles vão chegar lá e vai te
orientar. Hoje não tem mais essa parte de orientação. Muitos construtores, certo? Estão sendo multados por causa disso, tá bom? Então fiquem atentos aí. Hoje, para vocês terem uma noção, a multa pela falta do profissional habilitado para execução de obra, ela varia muito de acordo com a situação, certo? Mas ela pode ser de R$ 1.681,84 a R$ 5.044,95. É isso mesmo, pessoal. Então, às vezes, vocês podem ver que não é uma multa que já começa pesada. Então, pode chegar até, vou repetir, R$ 5.044,95. Então, para vocês verem se vale a pena ou não, né, tá regularizando a empresa, tá certo? Tá, Ricardo, mas e ao ser multado? No caso, o CREA, já vamos partir para o princípio que o CREA já foi lá na sua construtora, você já estava sem o responsável técnico, e aí? Pessoal, o que, conforme a legislação, o que tem que fazer é o seguinte: além de você pagar a multa, certo? Você vai ter que pagar essa multa, você deve contratar um profissional, um engenheiro, então, para estar indo e ser o seu responsável técnico. Pagar a multa, contrata um engenheiro. Não adianta ir lá no CREA só, então eu vou pagar a multa. Se você for lá pagar a multa e não contratar um engenheiro, de nada vai adiantar, tá certo? E hoje, para vocês terem uma noção, como que funciona hoje, como que o CREA ele determina que tem que ser os honorários desse engenheiro. Esse engenheiro, ele tem que fazer no mínimo uma carga horária de 2 horas por dia, 10 horas semanais. Tá, e com relação ao valor, pessoal, esse valor não tem nada assim muito estipulado, certo? É um negócio que vai depender do que esse engenheiro vai fazer lá na sua empresa, qual que vai ser a forma de atuação. Eu já falei aqui anteriormente que essa atuação tem que ser uma atuação bem feita pelo RT, mas fiquem à vontade para negociar com o engenheiro que vocês forem contratar, e os colegas engenheiros também fiquem à vontade para estar aí e dando os seus preços. Hoje eu trouxe aqui uns preços que eu peguei na tabela CETOP do estado de Minas Gerais, que é o valor de hora homem, certo? Então, como que funciona essa tabela? Ela te dá aí um norte, não é regra, certo? É um norte para o construtor saber, será que o meu engenheiro está me cobrando muito caro? Ou até mesmo o engenheiro, será que eu estou cobrando barato por ser responsável técnico? Então, vem aí as planilhas, as tabelas para nos ajudar, certo? Então tá, vamos lá. Engenheiro júnior, certo? Hoje a hora homem do engenheiro júnior tá R$ 84,00, certo? E 49 centavos a hora homem. Aí depois é só vocês fazerem o cálculo para ver quanto que isso vai dar no mês, para ver quanto que isso vai dar no ano, certo? Engenheiro, né? Engenheiro e arquiteto sênior, tá R$ 109,84. E o engenheiro e arquiteto consultor tá R$ 147,85. Esses são os preços baseados no que a gente tem, que são as planilhas. Mas, vou repetir mais uma vez, fiquem à vontade, os profissionais, para estar negociando os seus próprios preços, que vão ser de acordo com a quantidade de visita de obra, quantidade de atribuições que esse engenheiro vai assumir dentro da empresa. Lembrando que, independente das atribuições,
esse engenheiro ele é responsável direto também pelas obras e pelos serviços executados na empresa. Ele é o responsável da empresa. Então, tudo que tem o nome da empresa, que for voltado pela área técnica e que ele tenha atribuição, ele vai ser o responsável, certo? Então, as pessoas tomem cuidado, mais uma vez, aqueles engenheiros que só vão ali, assinam e nunca mais volta, certo? Que vai ali uma vez na vida, outra na morte. Tome cuidado, pessoal. Tome cuidado, porque isso aí é sério, tá bom? Com relação à nossa anuidade, então, para a empresa que tenha, que querem ter o registro no CREA, como que é feito essa anuidade, certo? É de acordo com o capital social da empresa. Eu trouxe aqui, eu vou trazer todos os valores para vocês. Então, para quem ainda não sabia para que servia o capital social da empresa, né? Acredito que muitos empresários ficam com a pulga atrás da orelha. Uma das coisas, das funções do capital social da empresa é justamente delimitar alguns impostos que você paga. E um deles é a anuidade do CREA, tá certo? Então, tá. Essas anuidades, elas são separadas por faixa, que inicia na faixa 1 e termina na faixa 7. Primeira faixa, R$50 mil para empresa que tem um capital social até R$50 mil. Lembrando que o capital social não é o capital de giro, viu, pessoal? É diferente. O capital social é aquele capital que você declara lá no seu contrato social, tá bom? Vamos lá. Contrato, né? O capital social até R$50 mil. A anuidade do CREA é 509. Esse valor é na data de hoje, tá bom, pessoal? Então, a anuidade do CREA está no valor de R$ 509,91. Para a empresa que tem o capital social entre R$50 mil e R$1 até R$200 mil. O valor da anuidade R$ 1.019,83, certo? Essa aí é a faixa 2. Agora na faixa 3, são empresas que estão com seu capital social a partir de R$200 mil e R$1 até R$500 mil. São empresas da faixa 3. O valor da sua anuidade é R$ 1.529,75, tá certo? Empresas da faixa 4, que tem a sua anuidade, né, o seu capital social entre R$500 mil e R$1 a R$1 milhão. A anuidade dessas empresas é R$ 2.039,65, tá certo? Empresas da faixa 5, que tem o seu capital social entre R$1 milhão e R$1 a R$ 2 milhões. Essa empresa, ela tem a sua anuidade no valor de R$ 2.549,58, certo? Empresas da faixa 6, que tem o seu capital de giro entre R$ 2 milhões e R$1, certo? A R$ 10 milhões. O valor da sua anuidade é de R$ 3.059,49. Empresas que têm acima de R$ 10 milhões no seu capital social, o valor da sua anuidade é de R$ 4.079,29. Ricardo, aonde que eu acho essas informações? No site do CREA. Então, no site do CREA, você tem essas informações atualizadas. E, inclusive, lá no site, pessoal, tem até uma forma, porque esses valores podem ser divididos.
certo? Então tem lá toda uma planilha mostrando esses valores que eu passei para vocês. Se vocês pagarem antes do tempo, tem um percentual aí de desconto e daí por diante, tá certo? Pessoal, então vou estar encerrando aqui a live. Muito obrigado por participarem, muito obrigado por estar me fazendo companhia. Até as próximas, tá certo? Um abraço.